Mudanças causam transtornos. Nem sempre mudanças são agradáveis. Mesmo quando é uma mudança esperada, ainda assim é uma mudança que causa alguns problemas. Mas se você já viveu alguns anos, você já percebeu que nós não podemos escapar das mudanças. Quer queiramos, quer não, mudanças acontecem e acabam submetendo nossas vidas a estas mudanças. Evidentemente, ficamos muito felizes quando as mudanças são para melhor. Estas mudanças são bem-vindas. O texto que nós vamos abordar agora à tarde fala de uma mudança, mas uma mudança que tornará a situação do mundo infinitamente melhor. Essa mudança ocorrerá na cidade de Jerusalém, mas afetará o mundo inteiro. A mudança está descrita lá no capítulo 60 do livro de Isaías, capítulo que nós já estamos abordando pela terceira pregação, finalizando hoje, inclusive, e nós vamos tratar dos versículos 15 a 22. Mas como o capítulo é uma poesia completa, que nós dividimos em 3 partes para facilitar a abordagem, nós leremos todo o capítulo, mas na exposição ficaremos nos versos 15 a 22. Então, Isaías, capítulo 60, diz assim: Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu os tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis, para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro, para a santificação do nome do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas, e os seus reis a servirão. Porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados, nem de dia, nem de noite, para que lhe sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não a servirem perecerão. Sim, estas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário.
e farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão, até as plantas dos seus pés, e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. Em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar da violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território. Mas as suas muralhas você chamará salvação, e aos seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Todos os do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a Tua graça para que venhamos a compreender, obedecer e amar a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Para se tornar a capital do reino de Deus na terra, a cidade de Jerusalém experimentará uma mudança para melhor. Como eu mencionei, já abordamos os versículos de 1 a 7 deste capítulo, quando nós vimos que Deus tem preparado um tempo de luz que irá raiar na cidade de Jerusalém e a partir da cidade de Jerusalém para o mundo. Depois nós vimos nos versos 8 a 14 que Deus restaurará a cidade de Jerusalém para que ela se torne a capital do seu reino. E agora, finalizando esse capítulo, nós vamos ver que para que ela se torne a capital do reino de Deus na terra, o reino que Deus instalará na terra, Jerusalém experimentará uma mudança para melhor. E eu quero destacar 5 propósitos desta mudança. O profeta Isaías, falando ao povo do seu tempo e do seu lugar, exatamente a cidade de Jerusalém, cidade escolhida por Deus para partir dali ele proclamar o seu nome em toda a terra, o profeta denunciou a desobediência daquele povo escolhido, denunciou sua teimosia em não confiar exclusivamente em Deus, em confiar nos seus próprios recursos, e por causa dessa teimosa desobediência, eles sofreriam o juízo disciplinador de Deus, que ocorreu com o exílio para a Babilônia. O profeta, além de anunciar o juízo, anunciou também a restauração do exílio, mas também uma restauração final, uma restauração escatológica, uma restauração que não será apenas para a cidade de Jerusalém, e sim para toda a terra, tendo Jerusalém como capital desse reino de Deus instalado aqui.
E é então, nesta parte do seu livro, especialmente nos capítulos 60, 61 e 62, que o profeta irá enfatizar muito este reino escatológico, esse tempo final que ainda virá quando Deus instalar o seu reino neste mundo. E nesta parte aqui, no verso 15, ele começa então dizendo que antes Jerusalém era uma cidade abandonada, uma cidade odiada, uma cidade que ninguém passava por ela, uma cidade então que tinha sido esquecida, mas ela seria uma cidade honrada, colocada numa posição de eminência, nela haveria alegria, essa alegria seria eterna. É como se Deus estivesse dizendo: uma vez você foi abandonada, uma vez você foi rejeitada, ninguém se importou com o que aconteceu com você, mas eu vou dar a você um futuro majestoso, um futuro que vai durar para sempre e uma alegria que não terá fim. E Deus diz que vai fazer isso para que a cidade e o mundo reconhecessem que Ele era o Senhor, o Deus daquele povo, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Então haveria essa transformação, tal como uma pessoa que foi rejeitada, a cidade havia sido rejeitada, havia sido abandonada, havia passado ou estaria passando por um tempo de desolação, mas logo então ela seria honrada, ou num tempo posterior, ela seria honrada, ela então seria colocada num lugar alto, seria uma glória eterna e uma alegria que se espalharia por aquela cidade e duraria de geração em geração. Quando nós pensamos nisso, nós podemos lembrar do Salmo 30, verso 5, que diz que a ira de Deus não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, na cidade de Jerusalém, seria isso que iria ocorrer. A cidade experimentaria o exílio, experimentaria a disciplina de Deus, experimentaria a ira de Deus. De fato, desde a invasão de Nabucodonosor, que na destruição da cidade no ano 586 a.C., que Jerusalém nunca mais recuperou a glória que ela teve. Ela foi depois restaurada com o retorno do exílio, na época do imperador Ciro, no reino da Medopérsia. O templo foi reconstruído, mas nunca chegou a ser aquele templo majestoso, riquíssimo da época de Salomão. E o reino, a partir de Jerusalém, nunca mais foi um reino independente. Sempre foi um reino dominado por outros impérios, dominados por outros povos. Num determinado momento, ainda antes de Cristo, eles experimentaram revoltas que lhes deram um tempo de liberdade, mas nunca com o brilho de um grande reino. E até hoje, Jerusalém não recuperou aquele estado que ela teve antes do exílio, um estado de esplendor. Mas Deus promete que no futuro, quando Ele instalar o reino dele aqui na terra, aquela cidade será restaurada àquele esplendor. Aquela cidade se tornará a capital do seu reino aqui. Então haverá uma alegria eterna e aquela cidade experimentará uma glória eterna, uma glória e uma alegria que nunca findarão. Mas além disso, ela seria sustentada pelas nações. É o que quer dizer o verso 16, com essa linguagem que pode até soar um tanto estranha para nós. Você mamará o leite das nações e se alimentará do peito dos reis. O que isso quer dizer?
Quando nós pensamos na ideia de alguém sendo amamentado, é de alguém sendo sustentado, encontrando o seu alimento, encontrando a manutenção da sua vida a partir de outra pessoa. No caso, um bebê a partir da sua mãe. Esta figura de linguagem, esta imagem, é usada por Isaías para falar exatamente de que Jerusalém seria sustentada pelas outras nações. Ela seria mantida com a riqueza das outras nações. Ela desfrutaria daquilo que é melhor das outras nações. E quando isso acontecer, então você saberá que eu sou o Senhor. Sim, eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o seu Salvador. Eu sou o seu Redentor. Um dos problemas das pessoas na época de Isaías era exatamente reconhecer que dependiam de Deus. Reconhecer que sua salvação, sua redenção vinha de Deus. Que esse Deus era o Todo-Poderoso, aquele que havia sustentado os patriarcas como Jacó, como José, aquele que havia fortalecido os antepassados deles, cuidado destes antepassados com todo o seu poder e que agora estava disposto a cuidar deles. Esta expressão poderoso de Jacó já apareceu outras vezes no livro de Isaías, como no capítulo 1, verso 24. O poderoso de Israel também vai aparecer. E todas as vezes que ela aparece, é para falar que aquele mesmo Deus que havia criado a nação, que havia chamado os pais da nação, Abraão, Isaque e Jacó, que havia feito uma aliança com aqueles homens, uma aliança eterna, de dar uma descendência, de dar uma terra, este continuava sendo o mesmo Deus. E esse Deus quer que o seu povo o reconheça como Deus e como Salvador. Isso pode parecer irônico, porque que o Criador de todas as coisas, aquele que é transcendente, aquele que não precisa de nada nem de ninguém, quer que suas criaturas o reconheçam. Não é por algo para ele, mas é para nós, por alguma coisa para nós. Porque ele sabe que somente através dele é que nós conseguimos a alegria e a realização da nossa existência. É somente através dele que nós alcançamos o propósito para o qual nós fomos criados. Somente através dele. Quando ele quer ser reconhecido pelo que ele de fato é, não se trata de um ato de egoísmo ou de vanglória da parte dele. Não. É porque ele sabe que nossa felicidade, nossa alegria, nossa realização é encontrada exclusivamente nele. Seria como pais que insistem que o seu filho volte para casa. O filho não quer voltar, quer ficar na rua. Mas estes pais insistem que o seu filho volte para casa. Porque os seus pais sabem que é em casa que o filho vai encontrar uma boa alimentação, que o filho vai estar em segurança, que o filho será cuidado. Quando Deus, então, exige de nós que ele seja reconhecido como nosso Deus, de fato, o único Deus, como nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso restaurador, o nosso Salvador, como aquele que é o poderoso de Jacó, é porque esse Deus quer que nós desfrutamos do melhor,
que ele sabe que somente com ele é que nós encontraremos a realização, é que nós teremos a salvação. Porque somente esse Deus pode restaurar. Somente esse Deus pode salvar. Se esse Deus não atuar, se esse Deus não for misericordioso, e se nós não reconhecermos esse Deus como o único Deus, nós estaremos para sempre perdidos e sempre frustrados, porque é nesse Deus, reconhecendo Ele, que nós encontramos a alegria para a qual nós fomos criados, nós encontramos a realização para a qual nós fomos criados. Então, Deus vai realizar uma mudança na cidade de Jerusalém. E o propósito desta mudança é que as pessoas reconheçam que Ele é o único Deus, que Ele é o único resgatador, o único restaurador, o único salvador, que Ele é aquele poderoso que cumpre as suas promessas. Mas um segundo aspecto desta mudança é que será uma mudança extremamente valiosa para gerar salvação e gratidão. Agora vamos ver os versos 17 e 18. No verso 17, num verdadeiro esquema poético, ele diz: em vez de bronze, eu vou lhe trazer ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. E em vez de pedras, ferro. Você nota aí que um material é dito, um material usado nas construções de palácios, de cidades, de muros de cidades, ou de enfeite dos palácios na época. Um material é usado e é colocado um material melhor. Então, do bronze, haveria uma mudança para o ouro. Do ferro, uma mudança para a prata. Da madeira, para o bronze. De pedras para ferro. Uma mudança de valor. É interessante como esse versículo aqui contrasta com um versículo que apareceu logo no início da profecia de Isaías. Lá no capítulo 3, no verso 24, quando Isaías anuncia o juízo de Deus sobre Jerusalém. Já que Jerusalém estava teimosamente desobedecendo a Deus, Isaías vai usar uma linguagem semelhante para falar de uma mudança para pior. Lá no capítulo 3, verso 24, ele diz: em vez de perfume, haverá podridão, cheiro podre. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados, cabeça rapada. Em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo, em vez de formosura. Ali o anúncio é de juízo. Deus está anunciando para Jerusalém sua disciplina julgadora. Então ele diz: hoje vocês usam perfume, mas quando o juízo chegar, vai haver só cheiro podre entre vocês. Hoje vocês usam cinto na roupa, nos vestidos de vocês. Mas naquela época, vocês vão amarrar os vestidos e as roupas de vocês com uma corda. Hoje vocês têm belos penteados. Mas naquela época vocês vão ficar com a cabeça rapada. Hoje vocês têm vestidos luxuosos. Mas vocês terão naquela época pano de saco. Hoje vocês têm formosura. Mas naquela época vocês terão marca de fogo. Seriam levados como escravos. Agora, no capítulo 60, quando Isaías está anunciando a restauração, ele então mostra que a mudança é para melhor. Quando Deus restaurar, haverá uma cidade de valor maior. Uma cidade construída com material mais valioso. Mas não apenas isso, mas uma cidade governada pela paz e pela justiça. Farei com que o seu inspetor seja a paz.
a ideia aqui é do governador, aquele que chega para averiguar como as coisas estão e para tomar as devidas providências. Na história de Jerusalém, na maioria das vezes, depois do exílio especialmente, os governadores não eram governadores que promoviam a paz. Mas aí ele está dizendo, na época que eu restaurar você, o seu governador será a paz. É a paz que irá governar você. E aquele que estará vigiando você, aquele que estará supervisionando o seu trabalho, será a justiça. O capataz sobre você será a justiça. Você será uma cidade marcada pela paz e pela justiça. Você que tem acompanhado a história do Oriente Médio, especialmente nesses últimos dias, você há de convir que paz é o que mais falta naquela região, não é verdade? Novamente estão em guerra. E é isso que tem acontecido desde o exílio babilônico. Ou desolação, ou curtos períodos de paz e mais períodos de guerra e de ameaça. Se você tem interesse, você pode pesquisar sobre a história da cidade de Jerusalém depois do exílio babilônico. É isso que você vai ver. Curtos espaços de tempo, de paz, mas grandes períodos de conflitos, de guerra e de ameaça. Mas Deus está dizendo, um dia isso vai acabar. Um dia a paz vai dominar você. Um dia a justiça vai dominar você. E ele continua no verso 18. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra. Nunca mais você vai ouvir dentro de você o grito da violência. Você nunca mais vai experimentar a ruína e a destruição no seu território. Isso não vai acontecer. Quer saber? Os seus muros vão ter um nome. Sabe qual vai ser o nome dos seus muros? Salvação. Os seus portões também terão um nome. Sabe qual vai ser o nome? Louvor. O que isso quer dizer? Que seria uma cidade marcada pela segurança, pela proteção, pela salvação e pelo louvor. E o que nós deduzimos aqui é que somente Deus pode criar uma sociedade de paz, de justiça e de segurança. Nenhum outro governo, nenhum partido, nenhuma ideologia política tem esse poder. Por uma razão muito simples. Os problemas de violência, os problemas de injustiça, eles surgem de dentro do coração humano. É a ambição, é o egoísmo. É isso que produz violência. É isso que produz injustiça. É isso que gera os conflitos. E nenhum governo tem o poder de mudar o coração de ninguém. Nenhum governo, nem ninguém. Né? Você muitas vezes lida com casais que estão numa queda de braço, um tentando mudar o outro. E o que acontece é que os dois perdem. Por quê? A gente tem dificuldade de mudar a gente mesmo, não é verdade? De produzir mudanças em nossa própria vida, dirá mudar a vida de outras pessoas. Agora imagine alguém mudar a vida de um monte de gente. Isso não tem como acontecer. Somente Deus tem esse poder. Porque Ele é o único Deus, o único Salvador, o único restaurador. Ele é o poderoso de Jacó. É aquele que pode transformar corações. É aquele que pode mudar corações. E um dia, Ele vai produzir esta mudança. E haverá, então, ausência total de violência.
ausência total de ruína e de destruição. Haverá apenas salvação, segurança e louvor. Deus há de restaurar a cidade de Jerusalém por uma transformação, para que ela se torne a capital do seu reino. Fará isso para que as pessoas reconheçam que Ele é o único Deus, o único Salvador, o único restaurador, aquele que é poderoso para cumprir as suas promessas. E Ele vai trazer uma mudança de valor, tornando uma cidade mais bonita, mais valiosa, mas para produzir também paz, justiça, segurança e gratidão. Mas em terceiro lugar, esta mudança será para uma luz permanente, versos 19 e 20. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os seus dias de luto chegarão ao fim. A ideia destes versículos, com essa linguagem poética, é dizer: não vai haver mais necessidade da luz do sol e da luz da lua. Isso não será mais necessário, porque o próprio Deus iluminará a cidade, iluminará a terra. O livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, vai mostrar isso. Quando a nova Jerusalém desce do céu para se instalar na terra, e a partir dela Deus reinar sobre essa nova terra restaurada, e que é dito que não será necessária a luz do sol, nem a luz da lua, porque Deus, Ele mesmo, irá iluminar, irá fazer com que sua luz se espalhe. E isso então dará a impressão de que há um sol que nunca se põe, de que há uma lua que nunca se apaga. Mas de fato é a luz da glória de Deus. É a luz da glória de Deus ornamentando, enfeitando, embelezando a cidade. O Senhor é uma luz e uma luz para sempre. E com isso, toda tristeza se findará. O seu luto, os seus dias de luto, chegarão ao fim. Nunca mais haverá lágrimas. Nunca mais haverá motivo para choro. Nunca mais haverá motivo para tristeza. Note como Isaías está enfatizando uma mensagem que ele vem carregando esta mensagem desde o início do seu livro. Que dependemos para a nossa salvação, para a nossa honra, para a nossa alegria, para a nossa beleza, nós dependemos exclusivamente de Deus. Sem Deus, não há como ter segurança. Sem Deus, não há como haver justiça. Sem Deus, não há como ter paz. Sem Deus, não há como ter honra, ser honrado na vida. Sem Deus, não há como ter alegria na vida, ter felicidade na vida. Sem Deus, a vida fica feia, a vida fica sem graça, a vida fica sem beleza. É apenas com Deus, é apenas através da graça de Deus, de uma confiança em Deus, que nós podemos desfrutar destas coisas. Deus é aquele que pode restaurar, e Ele demonstrará isso restaurando a cidade de Jerusalém, para que ela seja a capital do seu reino. E Ele fará isso para que as pessoas reconheçam quem de fato Ele é. Ele fará, através disso, uma mudança para um valor infinito, para que a paz, a justiça reinem sobre a terra, e trará uma luz eterna, que produzirá uma alegria para sempre.
Mas esta mudança também atingirá as pessoas. Porque se ela não atingisse as pessoas, seria uma questão de tempo para que a terra voltasse a ser o que ela é hoje. Experimente pegar pessoas que estão vivendo numa vida muito abaixo da linha da pobreza, que estão sem condições de higiene, sem condições de alimentação, e que estão muito acostumadas com aquele estilo de vida. E tente mudar estas pessoas, sem dar nenhuma instrução, tente levar estas pessoas de um local, daquele local para um local melhor, sem que ela mude os seus hábitos, sem que elas mudem o seu jeito de ser. O que acontece com o passar do tempo, com aquele lugar melhor para onde elas foram mudadas? Acaba voltando pouco a pouco a ser o que era o lugar de onde elas saíram. É interessante que várias sociedades no mundo têm experimentado isso. Eles pegam pessoas que estão numa situação social muito baixa e constroem, então, conjuntos residenciais melhores e levam aquelas pessoas para aqueles lugares. Daí a alguns anos, quando quem construiu, quem planejou, volta para visitar aquele bairro, acaba descobrindo que está quase igual ao bairro de onde aquelas pessoas saíram. Por que isso? Porque não adianta você levar alguém para um lugar melhor se o coração da pessoa não for mudado. Ok? Nós podemos claramente dizer que se Deus nos levasse para o céu, sem mudar o nosso coração, sabe o que iria acontecer? A gente não ia gostar do céu. Só isso. A gente ia achar o céu chato, sem graça. Ia ter saudades da terra. Por isso que a mudança tem que começar no coração. Mudar de lugar, mudar de emprego, mudar até de casamento, sem mudar de coração, é espalhar os mesmos erros. Só isso. Você continua a mesma pessoa. Mudou apenas de companhia, mas você é a mesma pessoa. É só questão de tempo para aquela nova situação que você está experimentando voltar a ser igual à antiga situação. Por isso que Deus vai transformar sim a cidade de Jerusalém, mas também vai transformar as pessoas que irão habitar em Jerusalém. Veja o que diz o verso 21. Todos os do seu povo serão justos. Haverá uma mudança no coração. Haverá uma mudança no caráter das pessoas. Todas as pessoas serão justas. E é por isso que elas herdarão a terra para sempre. É muito interessante quando você estuda a história do mundo. Você tem uma situação caótica de opressão num determinado país, por exemplo. E aí se levanta um movimento que se revolta contra aquilo, que combate aquela opressão, que combate aquela injustiça, que quer tomar o poder para poder fazer justiça, trazer a paz e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, aquele movimento de revolta consegue tomar o poder e promete que a partir de agora nós vamos estabelecer regras justas, nós vamos fazer valer a justiça. Nos primeiros anos, isso até pode acontecer. Mas o que acontece depois com o passar do tempo? Com aqueles que assumiram o poder ou com os sucessores deles? Voltam aos mesmos erros de opressão. É por isso que não dominam a terra para sempre. Por quê? Assumem o poder, até que talvez com boas intenções, eu diria. Até com bons desejos de fazer valer a justiça. Mas aí eles começam a ver que eles não conseguem.
que não dá para mudar a força, mudar a base de armas, mudar com projetos de lei os corações das pessoas. Não se consegue isso. Isso tem o seu valor, mas não é o valor de mudar caráter. Não é o valor de mudar coração. E daí a pouco a injustiça, a violência retorna e novos movimentos se levantam para derrubar aquele que assumiu e aí começar tudo de novo. Creio que aqueles que conhecem um pouco da história percebem isso. Como vem um, toma o lugar, agora sim, agora a coisa vai. Aí daqui 2, 3, 4 governos, volta a ser o que era, se levanta um novo, toma o lugar, agora vai. Daí a pouco, e assim vai. Mas esse aqui não. Todos os seus habitantes serão justos. Por isso eles herdarão a terra para sempre. Não vai ter motivo para revolta. Não vai ter motivo para rebeldia, para se tomar a terra. Porque todos serão justos, herdarão a terra para sempre. Serão como o renovo. A palavra renovo aqui fala de uma planta jovem que emerge do solo ou mesmo brota de um ramo ou de um tronco que antes estava sem ramos. Então Deus diz, serão como renovos, como brotos de uma planta que estarão então emergindo, surgindo, brotando do solo. E estes renovos, note bem o que diz aí, eu plantei, Deus está dizendo. Não foi um governo, não foi uma ideologia, não, fui eu que plantei. Sabe por que eles são justos? Sabe por que eles herdarão a terra para sempre? Porque não foi obra humana, não foi esforço humano. Não, fui eu que plantei. É obra das minhas mãos. Fui eu que fiz isso. E eu fiz isso para a minha glória. Eu fiz isso para mostrar então a minha honra. Haverá uma nova Jerusalém neste mundo. Haverá uma cidade de onde Deus vai reinar no novo céu e na nova terra. No livro de Apocalipse, que eu já mencionei, os capítulos 21 e 22, nós lemos sobre essa nova terra, esse novo céu, essa nova terra e essa nova Jerusalém. E é dito então que nessa nova Jerusalém, no capítulo 22, versos 14 e 15, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aí você pode perguntar, mas por que Deus deixa essas pessoas de fora? O que aconteceria com a cidade se Deus deixasse essas pessoas entrar? Haveria corrupção, voltaria a ser o que é o mundo hoje. Por isso que é dito em Isaías, todos os seus habitantes serão justos. A sociedade também será transformada. A sociedade experimentará essa transformação. E essa transformação irá gerar bênçãos. O pequeno virá a ser 1000, e o menor, uma nação forte. Deus aqui está dizendo que vai cumprir aquela aliança que ele fez com Abraão, lá em Gênesis 12, versos 1 a 3. Eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te dar uma terra. Aí em Gênesis 15, Deus diz qual é a terra que ele vai dar. Era aquela terra ali em Canaã que ele daria para a descendência de Abraão. E ele daria essa terra para sempre, até hoje. Em termos de ser para sempre, a promessa ainda não foi cumprida. Mas um dia será. Um dia.
Deus tornará a descendência de Abraão extremamente grande, como é dito nesse verso. Um pequeno vai chegar a ser 1000. E o menor vai chegar a ser uma grande nação. E eles vão habitar naquela terra para sempre. Deus há de cumprir a aliança que ele fez com Abraão e os patriarcas. Ele há de restaurar a cidade de Jerusalém. E nessa restauração, as pessoas vão reconhecer que ele é o único Deus, o Salvador, o Redentor, o poderoso de Jacó. Nessa restauração, as pessoas vão experimentar a justiça e a paz. Nessa restauração, as pessoas vão experimentar uma luz que eliminará toda a tristeza do mundo, todas as lágrimas. Nessa restauração, haverá uma renovação da sociedade, de modo que todos serão justos, todos serão puros. E por último, esta mudança é garantida por Deus. O texto termina dizendo: eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isto logo se cumpra. Um pequeno verso, mas cheio de conteúdo. Deus enfaticamente diz: sou eu que estou falando. E eu sou quem? O Senhor. O único Deus. Isaías várias vezes repete isso através do seu livro. Uma das vezes foi no capítulo 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Por que Deus pode garantir as suas promessas? Porque Ele é todo-poderoso e porque Ele é único. Quando a gente não é único numa coisa, no domínio de uma coisa, a gente não pode garantir promessa nenhuma. Concorda? Sozinho a gente não pode garantir promessa nenhuma. Suponha que em sua casa, você e sua mulher compartilhem o domínio. Aí você promete para um amigo: ó, pode ir almoçar domingo lá em casa que vai ser lasanha. Aí você chega com a mulher, ela diz: coisa nenhuma. Eu posso até fazer outra coisa, mas lasanha eu não faço. Aí como é que você garante a sua promessa? Você pode comprar lasanha e trazer depois para servir como se fosse... Estão entendendo? Aqui é uma ilustração irônica, porque isso não acontece nas nossas casas, graças a Deus, certo? Mas que quando duas pessoas compartilham um domínio, uma não tem como garantir suas promessas, né? Suponha que eu me julgasse dono desse piano. Mas o piano não é meu, é da igreja. Mas eu me julgasse dono e aí eu falasse para os meus amigos: a hora que vocês quiserem, vocês podem ir lá e treinar no piano. Eu estou garantindo isso para vocês. Aí o caba chega no domingo às 4 horas da tarde, na hora do culto, e aí eu vou poder honrar a minha promessa? É claro que não, porque eu não sou o dono do piano. O dono do piano é a igreja. Quando Deus diz, eu, o Senhor, Ele está dizendo, eu sou o único Deus. Então, se eu prometer uma coisa, alguém pode anular? Alguém pode dizer, não vai fazer desse jeito, não. Pode? Não, pode não. Ele é o único. Ele é o Senhor. Se Ele não mandar, acabou. Ele é o único que tem poder. Então Ele diz, eu, o Senhor, aquele que é único, além de mim não há Deus, eu, o Senhor, farei. Sou eu que vou fazer que isso aconteça. Alguns intérpretes olham para estas profecias e dizem, não tem como isso acontecer, né? Não tem como restaurar Israel. Um dos argumentos que eu ouço de alguns intérpretes é, como é que vai restaurar as 12 tribos? Ninguém sabe mais onde anda. Aí eu penso, rapaz, aquele que criou o mundo, no estalo de dedo, ele pode restaurar. Quando a gente, isso aí não é possível, a gente está duvidando do poder de Deus. É Ele que faz, certo? Ele vai fazer. E Ele está dizendo, eu, que sou o Senhor, o único, eu farei. Agora eu farei quando? No tempo certo.
Não é no nosso tempo. É no tempo dele. No tempo certo, eu vou fazer com que aconteça. No tempo certo, eu garanto que vai acontecer. No tempo certo, a minha palavra vai se cumprir. Quando nós olhamos para tudo o que esse texto promete, nós, olhando para a história, nós percebemos, isso nunca aconteceu. Então ainda vai acontecer. Está no futuro. E conhecendo o Novo Testamento, especialmente Apocalipse, capítulos 21 e 22, é naquele tempo, do novo céu e da nova terra, que Deus irá restaurar plenamente a cidade de Jerusalém. Irá estabelecer o seu reino, que reinará para sempre neste mundo. Concluindo, nós podemos dizer que o Deus das Escrituras é o Deus que transforma situações. É o Deus poderoso para mudar situações. Irá transformar a cidade de Jerusalém e tem o poder também de transformar nossas vidas. Tem o poder de mudar os nossos corações. Tem o poder de renovar as nossas vidas, de nos transformar para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Que esse Deus é o único Deus, portanto Ele pode garantir a sua palavra, Ele pode garantir o cumprimento de suas promessas. Nós podemos confiar nele. Que esse Deus é o Salvador do seu povo. Não é apenas o Criador, mas é aquele que restaura. É aquele que salva, é aquele que age para fazer aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer. Mudar os nossos corações, mudar uma sociedade, trazer um mundo de paz, de segurança, de justiça e de alegria. E é somente nesse Deus que nós encontramos a realização da nossa vida. É somente nesse Deus que nós encontramos a alegria que nós precisamos. Enquanto confiarmos em nós mesmos, confiarmos nos nossos recursos, confiarmos na nossa sabedoria, nós sempre fracassaremos. Sempre haverá frustração. É confiando apenas no Deus das Escrituras que nós temos a garantia de ter plena realização. E temos a garantia de que a vida não será para sempre como ela é hoje. Não. Haverá um dia que Deus vai mudar tudo isso. Que Ele vai banir todo o mal do mundo. Ele vai dar ao seu povo, aqueles que o seguiram, um novo coração. E vai criar um novo céu e uma nova terra. Onde haverá justiça, paz, segurança, alegria. Onde lágrimas nem serão lembradas. Onde tristezas nem serão recordadas. Será um ambiente de tão intensa alegria que nós não lembraremos das tristezas, das lágrimas que derramamos aqui. Ali sim, a alegria será para sempre. Deus é poderoso para garantir o cumprimento desta promessa. E aquele que segue a esse Deus irá desfrutar desta promessa. Amém.